Olá pessoal, boa noite. Estamos ao vivo, né, na nossa 11ª atividade à distância do Coletivo Teatral Semia. Eu quero iniciar, antes de chamar a nossa convidada de hoje, eu quero iniciar agradecendo os 10 convidados e convidadas que participaram das lives anteriores, que a gente iniciou lá em março, né? E a gente teve várias temáticas relacionadas com as artes. Então a gente teve o Henrique, a Tuca e o Tom, o Luciano Martins, a Mel Duarte, a Ariane Ramos, a Gisele Marques, a Marisol Moabá, a Gabi Dutra e o William Farias, que foi na semana passada. Então eu gostaria de agradecer a todos que participaram, né, dessas lives, que doaram um pouco do seu conhecimento, um pouco, né, porque 1 hora é pouquíssimo tempo realmente, e passa rápido e realmente não dá conta de tudo que as pessoas que estão, que vêm aqui, né, que a gente convida, tudo que elas têm para mostrar pra gente, não, em 1 hora não é suficiente. Então, esse segundo bloco de atividades, né, da que eu chamei em março, né, de quarentena criativa, quando a gente começou aquele processo, né, de separação, a gente teve essa ideia de continuar nos encontrando de uma forma virtual, né, mas a ideia era justamente não só esse encontro semanal, mas a gente está conhecendo esses artistas, valorizando um pouco do trabalho deles, porque especialmente nesse momento, né, que a arte está olhando, o pessoal que está entrando aí, tudo bem, principalmente nesse momento, né, em que o espaço da arte foi um dos mais afetados e vai ser um dos últimos que vai voltar a funcionar de forma normal, né, que provavelmente vão ter também dificuldades nesse retorno e aí vai ser feito depois, né? Não sei de que forma serão feitas essas adaptações. Obrigada, né? Para não passar vergonha com a Nayara, eu tive que me maquiar bem, né? Cada semana eu vou melhorando, vai passando o tempo, a gente vai melhorando na maquiagem, né? Então, essas pessoas que eu falei, né, no início, eu muito agradeço, assim, de coração, porque foram pessoas que fizeram com que as pessoas que estão assistindo, né, aprendessem, mas também a mim, porque eu aprendi muita coisa com esse pessoal, com esses vários artistas que foram compondo, então, o nosso processo. Ah, pode deixar. Tá, o que está mandando um beijo pra Nai, né? Daqui a pouco a Nai entra, eu tô esperando ela entrar. Ela tava ali, mas desapareceu. Daqui a pouco ela deve estar de volta. E todas as pessoas, né, que também acabam sendo os amigos, né, que acabam revendo essas pessoas também pela live, né. Teve bastante gente aqui, isso foi legal porque proporcionou esse encontro, né. Ai, Elânia, para! E proporcionou esse encontro dessas pessoas que estão há um tempo sem se ver e também até é bom a gente matar a saudade também, né? E através do momento virtual também está nos possibilitando isso. Então, como eu estava falando, o segundo momento agora das lives, que agora no mês de junho, e segundo, né, o decreto, né, vai demorar ainda para a gente retornar, possivelmente só em agosto. Então a gente tem aí o mês de junho e o mês de julho ainda, né, afastados. Então o que eu pensei nesse segundo bloco? De especificar as pessoas que eu vou trabalhar. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente trabalhar as preparações, como preparar esse ator, esse dançarino, com pessoas que têm essa experiência, né? Quando a gente for conversar com a Nay, vocês vão ver, ela já tem uma experiência com isso, né? Dessa docência, né? De ser professor, de preparar esse ator, de preparar essa dançarina, essa bailarina, esse bailarino.
Então a gente vai ter a Nai essa semana. Semana que vem eu convidei uma pessoa também bem especial que tá, que a gente pode deixar, vai ficar salvo aqui. Eu convidei a minha fisioterapeuta, que chique, eu tenho uma fisioterapeuta, quase ninguém sabe, né? Que é a minha prof de Pilates, já faz quantos anos que eu faço? 6 anos já que eu faço aula. Então é importante, ela também se prontificou a ajudar e trazer um pouco do conhecimento dela nessa área específica, né? Como é importante a gente estar trabalhando várias áreas para poder entender o nosso corpo e os movimentos, que ele não se resume a aquele momento, né, que a gente está executando, aquele movimento, aquela dança, ele vai além, né? Tem toda uma preparação por trás. Não só na dança, mas em cantar também precisa toda uma preparação vocal. Então, a minha ideia é trabalhar com essas pessoas, né? Pelo menos esse mês de junho. Pessoas que ajudam a preparar. Oi, Nai! Ajudam a preparar esse artista, esse ator, esse bailarino. E aí, claro, né? Eu não podia esquecer de convidar. E aí, eu sou suspeita para falar, né? Eu convidei a minha prof, né? Então ela é responsável por plantar a sementinha em mim da, da arte, né? Então não tinha como eu não pensar nela, porque ela me ajudou a me formar como professora também, porque mesmo que eu não dê aula, né, de dança, mas como eu em sala de aula, quando eu estou trabalhando com o coletivo, eu coloco muito dos ensinamentos que eu tive com ela. Então, agora eu vou chamá-la para nos fazer agora a honra, né, de trazer os seus conhecimentos para nós, sabe, com a gente. Vamos lá que a Nay tá entrando. Então, a ideia é a gente começar nesse bloco. Então, na realidade, vai qualquer pessoa, nem não necessariamente uma pessoa que se dedique à arte, vai poder também estar aprendendo com essas lives, né? A gente se movimenta com o nosso corpo, né? A gente precisa dele para o nosso dia a dia, então não tem como não cuidá-lo, né? Cuidar dele. Ah, vou ter que aumentar mais aqui. Oi, boa noite. Oi, oi. Deixa eu só Tudo bem? arrumar aqui. Se eu só mexer aqui no meu coisinha, que eu fiquei com a cabeça baixa aqui no. Que agora eu tenho um ring light nesse ciclo, então eu posso colocar. A iluminação, a chacuta, assim, que é uma beleza. Oi, Hum, Nai, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem contigo? Bem, tudo bem, estamos indo, né? Sim, nos Direito. adaptando aí. Aqui parece que deu uma travadinha, voltou, né? Tá, Tô ouvindo. ok, beleza. Então, assim, eu vou. É uma hora, né, de live. Tu já fez outras lives, então tu já sabe como é que funciona. E aí, a ideia é a gente bater um papo. E daqui a gente vai falando a temática, né, principal, mas também eu queria que eles conhecessem um pouco de ti, né? Quem é a Nayade, que eu sempre falo para eles, né, nas aulas que, né, que eu tenho, esse, ai, onde que a professora aprendeu e tal, eles perguntam, né? E eu sempre cito o teu nome, como aí te chamo de mestra, né? És a minha mestra, pois me ensinou, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco de ti, começasse falando quem é a Nayade, artista, né? Como que começou esse processo teu artístico, para eles também se inspirarem, né? Um pouco na tua história. Eu sei que é uma história grande, mas dá uma. Pode. Eu acredito que o principal é a gente descobrir, assim, uma, uma das áreas, né, dentro da arte que a gente gosta bastante. Então, a arte ela é muito ampla. Eu acredito que todas as pessoas têm alguma afinidade com alguma área da arte, mas ainda não descobriu, né? Então, na verdade, falta talvez seja uma aproximação primeiro, né? Com as diferentes possibilidades da arte, para cada pessoa descobrir a sua própria potencialidade, assim, né? E é claro que tem algumas que já têm uma vocação maior, assim, né? Um,
uma facilidade já com alguma arte, já percebe isso, né? Então, Uhum. a gente sabe que isso demanda outras coisas, né? Incentivo, às vezes, das pessoas próximas, dos pais, né? Dos familiares, mas o que puder, né? Dentro da sua área, se aproximar disso, acho que é muito válido, assim. No meu caso, eu comecei muito pequena, né? Eu tive a sorte de ter os meus pais já no meio artístico, né? Meus pais já conheciam, já eram profissionais, assim, né? Principalmente meu pai, né? Minha mãe não era profissional, mas era inteirada. Então, meu pai, ele já é músico, já é professor de dança. Então, isso já veio desde cedo, assim. E a dança do ventre, ela também já veio desde cedo. Desde os 5 anos, eu logo me identifiquei com a dança do ventre, assim, diferente de, às vezes, de outras histórias, né? Que as pessoas fazem várias danças e depois descobrem a dança do ventre. Mas eu já me identifiquei Sim. logo de cara e me apaixonei. E tive muita sorte também de ter professoras que me apoiaram. Porque como eu era muito pequena, até hoje, né? Uma criança de 5 anos, a gente passou isso com a Amanda, né? Sim. Que era pequena, agora já é grande. De ter muito Agora é outra vibe, as preconceito. crianças, Agora era crianças, né? pequena. Só faz passar rápido. Cada vez mais rápido, né? É, Então, muito preconceito ainda, né? De ser criança, ainda mais criança fazendo dança do ventre. Então, dei a sorte de ter professores que me apoiaram, em nenhum momento me imitaram, me disciplinaram por isso, assim, né? uhum. Então, correr atrás, assim, né? Que eu dei muito para São Paulo fazer aula, já que não tinha aula aqui, né? Então, uma outra sugestão é também não se limitar, né? Tipo, ah, quem foi também tem professor. Faz uma vaquinha, vai. Igual, vai do jeito que conseguir atrás daquilo que você acredita que tem uma qualidade maior para o seu trabalho, né? Que no meu caso, daí eu quis seguir uma carreira profissional. Aí, com 11 anos, eu fui para o Egito, a convite e apoio do governo, né? Convite do Festival de lá e apoio do governo. Fiz vários cursos aqui, né, na área, sempre viajando, estudando. E no ano passado, daí eu tive um convite para trabalhar mesmo e morar no Egito. E daí, em resumo, assim, bem resumido, e nesse meio tempo teve vários, né? Que também foi sempre um grupo que, na verdade, é um grupo de coreográfico, mas é um grupo de estudos, né? A gente fala grupo coreográfico para as pessoas entenderem melhor, mas ele, no fundo, é um grupo de estudos, porque é o que a gente mais faz lá, né? Uhum. Bom, eu ia comentar contigo, e eu comento com os outros convidados, né, que todos, sem exceção, agora contigo deu 100%, né, todos falaram que quando eram crianças começaram a descobrir, né, essa vontade de seguir, mesmo que não pensasse em ser profissional, mas já gostava, já desde criança. E no caso deles, né, que são adolescentes, eles me colocam às vezes isso, né? Nem sempre, ainda mesmo no século XXI, a arte ainda é vista com bons olhos, né? Como uma carreira a ser seguida, né? E, Sim. inclusive, esses contatos apontaram as dificuldades que passaram, né? Até para conseguirem chegar num nível profissional. E eles sempre falam isso para mim, né? E aí eu queria que tu colocasse um pouco assim, o que tu se inspirou em alguém, teve alguém como referência para te construir como artista, né? Que tipo, além dos teus pais que tu falou que te apoiaram, né? Mas teve algumas outras referências que te deram essa força assim, né, para conseguir se tornar profissional da dança hoje? Uhum. Realmente, eu acho que o que eles trazem é algo muito importante, né? E tem dois pontos aí que acho que a gente deve levar em consideração, assim, né? Que é realmente a dificuldade real que existe para se viver da arte, né? É uma dificuldade que a gente sente na pele, realmente, né? A gente tem que fazer um sobreesforço a mais, mas também não limitar, né, as possibilidades que existem dentro da arte já com esse preconceito. Porque eu mesma tive esse preconceito, né, durante um bom tempo, assim, né? Eu fiz a faculdade de educação física e me dediquei a outras coisas porque eu realmente ainda tinha um alto preconceito de que, nossa, né, será que vai dar certo realmente viver só da arte, né? Uhum. E depois, o primeiro passo foi, na verdade, algo parece papo de
como é que se diz assim, para pessoa começar a carreira, né? Foco de vai, acredite em você mesmo e tal, mas é verdade. O primeiro passo é realmente a gente acreditar que é possível viver da arte e construir maneiras de viver da arte. Porque existem maneiras, né, dentro da área que você trabalha, que você busca, existem maneiras de você sobreviver e viver muito bem. Então, não precisa necessariamente ficar limitado e acreditar que não vai ter como, que eu vou ter que ter sempre uma profissão principal, vou ter que ter sempre uma outra opção e limitar, né, o seu campo. Isso faz com que a gente não se dedique tanto à nossa arte, consequentemente, a gente não consiga atingir qualidades maiores, e aí a gente acaba ficando muito tempo e cansando realmente, né? Porque a gente acaba não aguentando mesmo. Sim. Então, eu tive, né, além dos meus pais, eu tive profissionais, assim, né, que me inspiraram. Eu acredito que profissionais que, não desmerecendo outros, mas profissionais que conseguiram dedicar a sua vida e o seu tempo e a sua profissão praticamente 100% à arte, assim, que a gente sabe que é muito difícil. Mas as pessoas pensam, ah, mas fulano, sei lá, nasceu em tal lugar, o filho de não sei quem. Mas às vezes não é isso, às vezes é uma dedicação que a pessoa fez e ela teve que abrir mão de muita coisa na vida dela pessoal, às vezes, para conseguir chegar a esse nível, assim. Então, algumas pessoas profissionais, nesse sentido, me inspiraram bastante, assim, para eu acreditar que é possível. Então, se fulana conseguiu, por que que eu não conseguiria, né? Sim. E às vezes não é algo tão distante, né? Às vezes é algo super próximo. Às vezes um professor teu, né? Para mim, teve profissionais assim muito próximos que eu disse, nossa, mas poxa, ela conseguiu, né? E às vezes, assim, uns vídeos que eu te mandei até, né, Lu, essa semana, olha a fulana começando, nem parece que é a Uhum. mesma, assim, né? Não é pra gente apontar o dedo, nossa, como ela era ruim. A nossa conversa era no sentido de que, nossa, fulana não estava assim. E se ela conseguiu chegar a esse nível hoje, é porque teve muito esforço, né? Pra ver como, Sim. às vezes, parece que a pessoa nasceu já dançando super, né? Uhum. Uhum. Já nasceu, eu falo sempre pra eles do The Voice Kids, né? Que quando as crianças falam, cara, elas são crianças, elas não têm noção ainda, né? Que elas falam assim, ah, quando você começou a cantar? Ai, aos 4 anos. Parece que não tem por trás daquilo ali toda uma aula, uma formação que aquela criança tem que ter. Tem gente que sabe trocar instrumento porque fez aula, acompanhamento, né? Alguns ainda têm mais, né, noção e falam, ah, eu quero agradecer o professor, ou alguns tocam na igreja, eles vão falando, eles entendem que é esse processo, né? E que geralmente o que aparece do artista é o sol que está lá no palco, mas o que está por trás, né, tem É. toda uma labuta ali, né? Um trabalho por trás daquilo ali, né? Não é assim, ah, cheguei e aconteceu, né? Para mim, a minha maior inspiração, assim, entendendo aquela pergunta, é a Sherazade mesmo, assim, né? Uhum. Primeira, uma das minhas primeiras professoras, na verdade, foi a minha mestra durante muitos anos, assim. E ela dedicou a vida dela toda para dança, né? Ela abriu mão de muitas coisas pessoais. Não necessariamente a gente precisa abrir mão, mas é que a gente vê que os exemplos inspiram muito, assim, né? Ela fez, além da dança do ventre, ela fez balé clássico, fez outras formações, assim. E ela foi muito pioneira, né? Isso que eu acho muito bonito da história dela. Ela foi, né, realmente as primeiríssimas bailarinas a chegar no Brasil, né, numa época que a mulher não tinha, tem menos espaço ainda do que hoje, numa época que a dança do ventre não era nem entendida o que é a dança do ventre, né? Então ela teve que ter muita coragem de fazer o que ela fez, ela dançou em outros países também. Então ela sempre foi uma grande inspiração, assim, para mim, né? Depois, Nai, se tu for falando algumas coisas, eu estou fazendo o seguinte: quando o convidado cita alguns nomes, algumas coisas, eu coloco depois, eu posto lá, né, as referências, tipo, ah, se tem Instagram ou um vídeo e tal, e daí depois pode ir citando os nomes, depois a gente faz um compiladinho e posta lá, porque às vezes o pessoal quer ir mais a fundo, né? E daí na hora não dá tempo de falar. Ai, Tá? Então, se ótimo. quiser citar outros nomes, pode ir citando, que eu vou anotando aqui e depois eu vou fingir que eu não sei.
Eu vou Aí a fingir que gente eu, traz os detalhes, vou é fingir que muito eu não bom. sei, porque eu sou uma entrevistadora hoje. Eu já não sou, mas Só tem a canetinha ali, que lindo. eu tenho um caderninho aqui anotando. Bom, é, eu, assim, depois tem mais outras perguntas mais pessoais que eu vou te fazer, mas é no final, tá? Para a Sim. gente encerrar, para seguir o roteirinho. Primeiro, agradecer as pessoas que estão entrando, tem alunos ali entrando, o pessoal da Uhum. dança, então também agradecer, né? O acompanhar ali. Se quiser fazer perguntas também, podem fazer, né? A gente está aberto, eu vou lendo aqui os comentários. E em relação ali, né, eu pensei em tu trabalhar aquelas três temáticas, porque a caneta azul, a Ana Rita falou da minha caneta azul, é verdade, toda live eu tô com essa caneta azul, azul caneta lá do cara lá. Enfim, voltando, né, concentrando. A questão da tríade, né, do ritmo, da expressão no movimento. Bom, na dança do vento fica muito claro isso, né, no processo. Não tem como a gente não pensar esses três pontos. Porém, pensando na dança no geral, também é muito importante, né? E quando eu estou lá no coletivo, eu também penso nisso com eles, né? O que eles querem expressar, qual é a mensagem que eles querem trazer na dança ou no teatro, no momento que a gente está fazendo uma apresentação, que ouvir bastante, né? Usar bastante o ouvido, mais o ouvido que falar. E o movimento é a última coisa que eles têm que se preocupar, né? Eles têm que se preocupar com o movimento, mas não ficar ali, né? Ah, meu Deus, eu não consigo. Vai ser uma coisa que vai se construir por causa dos outros dois pontos. E aí, então, Uhum. agora, eu queria que tu falasse um pouco, né, desse processo, como é que tu entende esses três elementos, e aí dentro pode ser através da tua própria vivência, tu colocar exemplos ou que tu costuma também passar para tuas alunas, né, nas formações que tu faz. Fica à vontade, então, para a tua palavra é tua agora. Ah, esse é um tema que eu gosto bastante, né? Porque é um tema que eu acredito muito. Ele faz muito sentido, assim, para mim, né? Eu sempre tento passar isso de alguma maneira para as alunas, assim. Eu acredito que, de certa forma, é algo mais natural, assim. Eu vejo apresentações um pouco mais antigas, um pessoal que é de uma linha um pouco mais antiga. Parece que isso era mais natural. De alguma maneira, não que isso necessariamente precise se contrapor, mas parece que tem se contraposto a questão, né, da valorização da técnica sobre esses outros pontos, né? Então parece que isso se perdeu por uma supervalorização, né? E a gente sabe que existe já a importância da técnica, mas parece que ela está sobrepondo daí a todos esses aspectos, né? Então, na verdade, eu acredito que a dança ela parte disso, na verdade, né? Que nós servimos a música. Então, a música ela está como o primeiro plano da apresentação, né? E a gente deveria respeitar o que a música está nos trazendo primeiro. Não a nossa técnica e depois não importa muito a música parece que fica mais de fundo ali, dá até uma sensação às vezes, né, dependendo da apresentação. Parece que a música está ali de fundo e a técnica está super rolando, né? Não tem uma conexão próxima do bailarino mesmo com a música, né? Então, quando a gente faz essa questão do ritmo, ela é a base da música. A gente vai começar estudando a música, né? A gente vai começar fazendo esse destrinchar, realmente criando uma intimidade com a música. Não é só, eu conheço essa música, eu ouvi ela várias vezes, né? Realmente é você criar uma intimidade. Quando você diz, eu sou amiga íntima da Lu, né? Eu, sei lá, eu não sei nada sobre ela. Vi ela algumas vezes, né? Você não tem uma intimidade realmente com a pessoa, né? Você dizer que você tem uma intimidade com aquilo, quer dizer que você conhece ele profundamente, né? Então você vai destrinchar ao máximo, só que às vezes o que faltam são ferramentas assim, para destrinchar essa música, né? No nosso caso, como bailarina. Então a gente precisa ver quais são essas camadas, o que que a música está dizendo, em que contexto aquela música foi criada. É completamente diferente a gente dançar uma música atual com uma música antiga, ou a gente dançar uma música antiga com uma remixagem atual.
a proposta é completamente diferente, né? Então, às vezes o pessoal faz muita pergunta nesse sentido, né? Tem muita dúvida nessa questão das músicas mais modernas e tudo mais. Então, eu acredito que tem uma proposta de leitura diferente, né? E então a gente deveria primeiro considerar esse estudo, né, da música para poder dançar cada vez melhor. Então a gente conectar esses dois, né, e passar uma mensagem no final. Eu acredito que está faltando muito isso, assim, e que isso é o que realmente encanta na arte, assim, né? Em qualquer arte, né? Você passar uma mensagem, você vê uma obra e, nossa, isso me tocou por esse motivo, né? Ou isso foi feito por esse motivo. Eu sinto que a música ela ainda é muito viva nisso, né? Eu acredito que, é claro, existem músicas que estão, né, só uma batida muito simples ali e uma fala também muito repetida, sem muito conteúdo, mas na grande maioria as músicas elas são pensadas com sentimento, são pensadas com ideia, querem passar alguma coisa. O cantor, quando canta também, ele não canta de qualquer jeito, ele canta pensando em um sentimento, né? Até nesses The Voice da vida, ele fala, nossa, deu pra sentir que você cantou com sentimento, tudo. Então, por que não? Por que a nossa dança não A deveria passar pessoa uma que, sei mensagem? lá, tem um canto maravilhoso, mas não sentiu aquilo que tá cantando, né? Exatamente. Sim. Então, parece que isso, na música ainda, eles estão ainda segurando mais, eu sinto, pelo menos, do que eu tenho observado. E parece que na dança, né, parece que, às vezes, só impactar tá suficiente, né? Fazer um movimento impactante. Mas, né, tu saiu com qual sentimento dali, né? Aí seria legal que você passasse esse sentimento, essa mensagem, e daí tu sair da apresentação com alguma sensação boa, né? Com alguma reflexão, ou com alguma... Nossa, que eu assisti a apresentação da fulana e que me inspirou tal coisa, né? Eu acho que tem isso, assim, né? Que essa é a conexão da, da dança com a cultura e com a arte, né, ao meu ver. Tem uma coisa que eu vou falar um pouco agora do que eu vivencio ali com os estudantes, né? Que agora eles gostam muito, como tem o acesso à internet, né? Então eles estão muito preocupados, não todos, né? Mas a maioria ele ainda está preocupado com decorar os passos que o artista tal faz, que tem lá o tutorial explicando e tal. E quando isso vai para um palco, por exemplo, e se ele não tem isso que tu falasse, ele fica sem sentido, né? Mas parece que isso está sendo muito vendido, essa ideia, né? Principalmente para eles. É como se fosse assim uma aula pronta, vamos dizer assim, né? Aquilo lá está pronto, você consome aquele módulo ali, aquele jeito de dançar, e você vai só repetir, né? E acabou quando pede assim, faz agora alguma coisa improvisada, por exemplo. Aí trava, né? Uhum. Mas tu sabe vários movimentos. Como é que tu não consegue fazer? Tu sabe fazer. Tu acabou de mostrar um monte de movimento complicadíssimo. Coisa lá que eu nunca vou conseguir fazer, que eles fazem lá. Mas daí dá aquele travado, né? Aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Legal. Acho que é algo muito atual, assim, mas, nossa, isso tem surgido muito frequente, assim, eu estava dando aula para os pequenos também, né, via muito isso, trazerem coisas que são já pré-fabricadas, assim, né, não passou por um processo de compreensão, ele só foi copiado realmente, né, acho que quando a gente copia sem questionar, a gente está reproduzindo só, né, então a gente acaba virando só um reprodutor daquilo, assim, a gente não parou a pensar ou para observar como realmente foi feito aquele passo, em que contexto aquele passo. Então, isso acaba ficando, às vezes, bem desconexo mesmo e não gera tanto aprendizado, assim, né? Principalmente corporal. Até técnico não gera tanto aprendizado. Por isso que isso tu falou faz bastante sentido, assim, né? De que quando você coloca uma improvisação, o corpo não responde à improvisação porque ele não foi. O corpo ele tem uma memória própria, né? Que é diferente. Não é que é diferente, mas é que é, ele exige outro tipo de treinamento do que a nossa memória mental, né? Nosso corpo ele precisa fazer aquilo construir daquela maneira. Então, se a gente precisar de uma menor memória corporal de improviso, a gente tem que treinar o improviso.
Se a gente Uhum. precisar de memória corporal de algum outro passo, de alguma outra sequência, a gente precisa fazer e memorizar aquilo de uma outra forma, né? Que não é a mesma forma de memória corporal de improviso, né? Então são como se fossem experimentos e memória que a gente vai construindo em caixinhas que são diferentes, assim, né? Uhum. Então, parece que se a gente fica só no copia, cola, a gente fica superficial, a gente fica um artista superficial. E o que acontece é que não é só uma ou duas pessoas que estão fazendo isso, milhares de pessoas estão fazendo isso. Então, você vai ver, tá todo mundo fazendo o mesmo passo, tá todo mundo dançando igual, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, você não se destaca no seu meio, no que você quer realmente mostrar. Você vai assistir uma apresentação e ela não te toca, ela não porque não é você ali dançando, né? Você tá ali, mas só tá reproduzindo os passos. Então, acho que a chave disso é você colocar o seu temperinho, colocar a Uhum. sua pimentinha ali para dar aquela diferença. Aí você não tem problema copiar, você vai, a gente copia, né? Principalmente a dança, né? Porque a gente se inspira muito na técnica do outro. Vai lá, copia, faz o passo igual fulano e a fulana, mas aí qual o seu tempero? Existe algo que é pessoal de cada um, né? Existe algo que é particular de cada um. E você vai colocar esse seu temperinho. Ah, eu gosto de um pouquinho mais de expressão. Eu gosto um pouquinho mais de trabalho de flexibilidade. Coloca isso que isso vai dar esse diferencial, né? Isso vai fazer Uhum. também com que você compreenda esse espaço de uma outra forma e consiga daí utilizar ele com mais qualidade, com mais personalidade, né? Acho que essa é a palavra. Uhum. É isso aí mesmo. É um trabalho duro, né? Demora realmente para ser feito. Peraí, travou a imagem da Nayade ali. Vamos esperar voltar. E agora? Voltou, voltou. Voltou. Travou, mas voltou. Bom, aqui na questão do ritmo, como tu Travou? falou, né? Deu. Acho que agora deu certinho. Na questão do ritmo, é algo que considere, então, que poderia, eu anotei aqui, né? Seria o estudo da música. Então, o primeiro passo, estudar a música para poder conhecê-la primeiro, e aí depois ir testando, vamos dizer assim, né? Sem chegar ainda no movimento em si, né? Primeiro ouvir. É isso. Deu uma travadinha, mas acho que deu para pegar. E agora Deu? travou um pouco mais. Vamos Deu. esperar um. Não, mas tá Deu indo, um. tá indo. E tu teria, assim, uma dica de como fazer esse estudo da música? Ah, ouvir, sei lá, no fone de ouvido, ver o clipe, sei lá. O que que tu gostaria, assim, de colocar como uma dica ali para eles poderem pensar no estudo de uma música que eles gostem? Lu, eu vou pedir para tu repetir só a última pergunta que deu uma Tá. travada. Eu não peguei Uhum. todo. Tá. Eu queria que tu falasse um pouco para eles algumas dicas de como fazer esse estudo da música, né? Se é ouvir ela várias vezes, se é anotar, o que que colocaria assim como uma possibilidade de eles poderem estar estudando, né? Uma música que eles queiram dançar. Ah, legal. Eu uso algumas estratégias, assim, né? Eu acredito que isso pode mudar e vocês podem descobrir outras, assim. Uhum. Mas eu gosto bastante, primeiro, de me situar naquela música, vamos supor. Vamos supor, se eu escutei uma música e ela tem um outro cantor original, né? Eu vou lá na fonte do cantor original e escuto aquela outra versão. Porque às vezes a versão que a gente está ouvindo é uma versão já muito diferente, assim, muito estilizada. E não está, às vezes, com a cultura e com os princípios que o cantor original pensou ao construir aquela música, né? Então, acho que é legal pegar a música original e se conectar com isso, assim, porque daí tu vai ver em que ano que ela foi feita, vamos supor, uma música foi feita nos anos 60, vai ser diferente de uma música que foi feita agora, né? Às vezes tem um contexto histórico ali junto, às vezes tem alguma Uhum.
sei lá, alguma contestação, algum protesto. Às vezes tem várias coisas que a gente precisa estar inteirado ali. Isso a gente pode trazer para a nossa apresentação, né? Uhum. E, ou se ele está falando, porque, por exemplo, tem música que parece estar falando de amor, mas às vezes não é o amor casal, né? Às vezes é o amor pai e filha, às vezes é o amor amigo, e às vezes parece que é o amor casal, mas às vezes a gente vai pesquisar na fonte, ele está querendo falar de um outro tipo de amor, depois a gente presta atenção na letra e assim, nossa, realmente, ele está falando de outra coisa. Então, pegar a letra e entender realmente, trazer. Uhum. Peraí que travou. Esperávamos para voltar. Estão anotando as dicas? Na verdade, eu estou anotando. Vamos esperar voltar. Voltou. Voltou. Bom que ele volta de vez, né? É. Ele fica travando a boca, volta e fica. É, e daí, no caso, eu estava falando, não sei se deu para ouvir até a parte que eu estava falando da letra da Para música. entender a letra da música. Uhum. Então, pegou a letra da música, o significado original dela, né? Porque isso tudo vai mudar na sua interpretação, né? Se tiver letra, né? Se não tiver letra, também, tudo bem. Eu estou falando dos instrumentos que estão ali, uma versão de música que é tocada com um instrumento, ou com uma orquestra, com uma banda, ou num só, como é que chama quando é só voz e um instrumento? Enfim, deixa eu não agora. Mas numa capela, assim, vai ser diferente de uma versão dessa música com uma banda e uma orquestra, né? Então ela vai trazer um sentimento diferente. Então todos esses aspectos de pesquisa mesmo, né? Vem no computador, vou jogar no Google mesmo, e ir atrás de tudo isso que envolve essa música. Depois a parte mais técnica mesmo da música, né? Eu acredito que ouvir a música várias vezes ajuda, mas às vezes só ouvir ela várias vezes, sem muita estratégia, acaba que a gente não capta mais coisas, a gente só fica decorando ela. Decora, decora, decora. A gente não parte da... A gente consegue ouvir o teu som, mas a imagem. É, não voltou a imagem. A gente ouviu o som, mas a imagem travava. Não voltou. Muito bom, então deu para ouvir o que eu falei. Deu, deu. Aham. Então, criar algumas estratégias, assim, né, para poder ouvir a música de maneira ir aprofundando. O que eu sinto quando eu vou estudando a música é como se eu estivesse entrando mais nela, né? Como se eu estivesse, às vezes, só num comecinho, assim, né, do mar ali, só na espuminha, depois parece que eu vou entrando, entrando, entrando mais fundo, e aquilo parece que daqui a pouco eu tô embaixo. Uhum. Vamos esperar voltar. Vamos lá. Toda quinta-feira, eu acho que o tráfego de. Sabia, né? Toda quinta-feira. Eu acho que todo mundo decide fazer live na quinta-feira, porque eu nunca vi como trava. Sério, todas as pessoas aqui travam na quinta-feira. A, a, a Gabi, esses dias, há 2 semanas atrás, coitada, eu falei com ela só pelo áudio, porque a imagem dela não aparecia, parecia programa de rádio. Aí eu disse assim, meu Deus, só pode ser quinta-feira, acho que é o dia D das lives, porque, meu Deus do céu. Ainda bem que Uma o áudio bagunça. continua, né? Que não dá para continuar, senão ia ficar voltando. É? Você tá louco? Não, não. Gravação. Tá, vamos para a segunda etapa, então. A questão da. Não sei se tu vai dividir, né? A questão da expressão, né? E daí depois falar da questão do movimento dentro dessa tríade, o que poderia falar em relação à expressão, como que ela se Uhum. conectaria, né, com o que a É, eu gente acredito falou que a anteriormente. expressão, ela às vezes fica muito limitada a. Deixa eu conectar aqui.
ela fica às vezes muito limitada à expressão facial, né? Então, a expressão facial realmente é o que mais vai aparecer, o que mais vai dar diferencial, e ela não pode ser esquecida. Mas a nossa expressão ela não fica limitada só à expressão facial, né? Todo o nosso corpo, a energia com que a gente faz o movimento, muda completamente a intenção e a mensagem que a gente está querendo passar, né? Se a gente fizer um movimento com a mão, um gesto, né, de impacto, se a gente fizer uma mão com um gesto suave, tirando, a energia que a gente coloca nesse movimento é a nossa expressão, né? Todo o conjunto é a nossa expressão. Então, não resolve muito mudar só a expressão facial e não mudar a expressão corporal, né? Elas têm que estar totalmente harmônicas. Então, e daí voltamos naquela questão da mensagem, né? Qual mensagem a gente está querendo passar, qual ideia, qual história, né? Às vezes, nas minhas coreografias eu conto uma historinha minha mesmo, né? A gente até fez exercício em algumas coreografias que é mais fácil a gente transmitir uma mensagem que a gente está acreditando, que a gente está visualizando, né? Quando a gente ia fazer a coreografia do Gauase. A gente se imaginava que as meninas estavam numa feira, estavam brincando, porque aquele momento exigia isso. E só olhar uma para a cara da outra. Utilizou todas as gurias depois. Entraram tanto no personagem que tiveram gêmeos. Só voltou, só nós que estamos livres da fertilidade. Elas só não sabiam. É. Vamos abrir uma clínica de fertilização, um grupo de fertilização, né? Então, a ideia é essa, assim, né? Essa expressão, primeiro, é legal ter algo visual mesmo, né? Vamos supor, se às vezes eu vou fazer um movimento e eu quero, dentro daquela coreografia, trazer um ar mais leve, mais de brincadeira, mais divertido. Eu imagino alguns momentos mais divertidos, né? A última coreografia que, que eu apresentei, assim, nessa proposta, tinha uma parte que ela tinha uma bateria mesmo, ela fazia um turrum, e daí eu fazia a bateria, né? Turrum, com a mão mesmo, como se estivesse tocando, porque eu queria dar esse ar mais leve, mais brincado. Então, tu pode colocar a tua personalidade com essa expressão, né? Essa expressão, ela vai estar toda conectada com isso, né? Com a mensagem, com a tua personalidade, com a tua técnica. Então, a expressão é não se limitar, ela é a expressão facial, mas não se limitar só isso, né? E busca técnicas em outras áreas, né? Se for se você da dança, busca técnica no teatro, busca técnica em outras áreas que tragam esses elementos corporais que a gente precisa para poder chegar, às vezes, mais preciso, né? Em alguma coisa, alguma questão mesmo. Essa questão aí da imagem, eu achei interessante, né? Tu criar essa. Quando tu... Vamos pensar, né, na questão do teatro ali também, né? Que se pensa nesse personagem, né? Que personagem que eu quero criar também, né? Quando eu vou dançar também, eu vou criar um personagem que, no caso, naquele momento, não vai ser a Luciana, não vai ser a Nayade, vai ser a bailarina, vai ser o artista, né? Então tá criando um personagem também. Não tem como a gente Uhum. desvencilhar, né? Muitas vezes as artes elas são muito conectadas, né? E eu lembro que numa das, falando em coisa de que na lembrança, eu sempre lembro daquele curso que a gente fez da Jade, que ela falou que ela usa pinturas, né? Para poder se inspirar também em poses, então, às vezes, são coisas do nosso cotidiano também que a gente pode estar utilizando, né? Isso também foi falado por pelos nossos, o pessoal principalmente da área do teatro, que falou aqui, né? De observar gestos das pessoas, eles andando na rua, pessoas conversando, através dali a pessoa vai construindo, né? Uma imagem do seu personagem, que a gente não inventou aquilo ali, né? A gente aprende com a experiência também, né? No nosso dia a dia. Verdade. Isso que tu falou faz muito sentido, assim, né? A gente buscar inspirações. Eu acho que buscar inspirações é algo constante do artista, né? Ele tá nessa busca constante e isso se faz com essa iniciativa, né? E pode ser, por exemplo, pode ser assistindo um filme.
mas é que é algo mais passivo, né? Eu tô ali assistindo um filme. Mas se você assistir esse filme com um olhar mais artístico, você vai perceber que tem toda uma preocupação de roteiro ali, né? Que o cara teve que sentar, teve que escrever todo aquele roteiro, teve toda uma preocupação da própria música, né? Que está sendo tocada ali em cada momento específico, preciso. E tudo aquilo cria aquela magia do cinema, por exemplo, né? Então, às vezes, um exercício que, teoricamente, é super passivo, é você ficar sentado ali assistindo um filme tentador, assim. Então, essas inspirações, e a gente tá mais, acho que, observador, né? Além de trazer outras técnicas, outras coisas, e realmente no nosso dia a dia ouvir uma música já com esse buscar os detalhes, ver as coisas com outro olhar mesmo, né? Um olhar mais investigativo, assim. Isso daqui a pouco vai dar um insight, né? Porque nós artistas precisamos dessa inspiração a todo momento. Então, às vezes vem esse insight de uma coisa muito aleatória, assim, às vezes vem esses insights para mim de coisas da natureza, coisas completamente não tão comuns assim, né? Que eu olhei assim, nossa, é isso, vai ficar lindo, né? Eu pensei naqueles filmes que eu de vez em quando eu assisto agora na quarentena, né? De noite, o que que eu vou assistir? Comecei a assistir aqueles filmes de Bollywood. Nossa, Ah, aquilo lá, eu fico viajando naqueles filmes lá, porque é o tempo todo, né? É a dança, daí o cenário, é a roupa, é tudo. Eles são completos, né? Nessa. Às vezes o roteiro da história não tem nada a ver com a vida. Eu nunca entendo. É uma mistura. E o filme tem 2 horas de duração, o negócio não acaba nunca. Mas é um show, né? Na realidade, não é um filme que a gente tem que prestar atenção, é tudo que tem por trás daquilo ali, não é o enredo da história, né? Mas é a você dança, é o figurino, é o gestual, nossa, eu acho lindo aquilo, é ridículo ao meu tempo, é lindo. é Tem porque vários ali, né? Toda vez que eu abro, aparece uns negócios da Índia lá, eu nem sei o que que eles estão fazendo, eu vou lá e fico assistindo. Até a cor do cenário, esses dias eu tava vendo uma cor assim diferente, sei lá que cor que é aquilo lá, uma cor que não tem aqui. Eu até achei depois uma echarpe parecida com aquela cor. Eu pensei assim, eu não sei. Eu perguntei que cor é essa, ele não sabe dizer, que é uma cor diferente, né? uhum. Até isso eles jogam, né? Questão da cor do cenário. Então, isso é uma dica também para o pessoal que gosta de imaginar, em vez de ficar vendo só Broadway, assista filmes de Bollywood. Que amplia a mente, né? Você sai daquele. Com A gente certeza. está acostumado com aquela velocidade, com aquela mesma enredo, com aquela mesma construção. Isso. Deve dar até uma estranhada, assim, Aham. né? Uma construção de linguagem. É bem doido, assim, é uma outra forma de visualizar, né, as histórias, mas é muito legal, eu acho legal. Fica a dica para quarentena. Foi um aprendizado da quarentena, ver filmes de Bollywood. E, e a questão do movimento, que poderia colocar assim, já que a gente já falou, né, que não é a primeira coisa que deve ser pensado, né, para se torturar com aquilo ali, né? Mas como pensar o movimento dentro dessa tríade, então, né, da É, expressão e do ritmo. a questão do movimento, né, a questão da técnica em si, ela deve, ela tem a sua importância e deve ser treinada realmente, né, para a gente chegar, mas, ao meu ver, ela deve ser um facilitador, né? Então, se o meu corpo ele já é treinado e eu vou conseguir transmitir um movimento, executar um movimento, transmitir uma mensagem com mais facilidade, né? Uhum. Então, eu tenho esse olhar sobre a técnica, que ela deve ser treinada, já deve ser muito treinada, porque nenhuma, nenhuma qualidade, excelência se consegue sem isso, né? Por mais dom que a pessoa tenha, ela não vai chegar a um grau de sem treino, mas como um caminho mesmo, né? Como se fosse um caminho para chegar a essa facilidade e naturalidade, que eu acho que é o que fica mais bonito, né? Quando a gente consegue.
ver uma dança que ela parece que a impressão que dá é que a pessoa está fazendo com aquilo a maior naturalidade que eu faço no mundo, assim. Parece que ela nasceu assim e está fazendo aquilo. Então, aquilo, você consegue relaxar junto com ela, né, dentro da técnica dela, e só sentir o que ela está querendo transmitir e curtir, né, a apresentação realmente, né? Porque um músico, a gente não iria apreciar uma música se o músico fosse desafinado, realmente, né? Então a gente precisa da técnica, né? Mas aí se ele ficar ali só tocando uma base, assim, né? Só ficar no mesmo, na mesma frase da música, a gente vai dormir, né? Então ele precisa trazer todo esse repertório, trazer toda essa ideia, né, da música junto com ele. Então eu acredito que a técnica, ela tem, ao meu ver, tem que estar aliada a isso, né? Como um caminho. E, e buscar no movimento um, um aperfeiçoamento de valorização, né, daquilo que você tem de potencial. Eu acredito que é um dos melhores caminhos, assim, você observar, nossa, meu potencial é isso, meu potencial, por exemplo, é, sei lá, flexibilidade, meu potencial é movimentos de impacto, de força, meu potencial é a expressão, e ver, realmente anotar isso, né? Deixar isso destacado mesmo, porque isso é uma busca constante, né? E às vezes a gente vai descobrindo coisas que antes a gente não reparava. Então, tecnicamente, é muito importante você saber qual é o seu potencial e valorizar aquilo realmente, né? Não deixar ele ameno. E um outro ponto da técnica daí também, né? Observar quais são os seus pontos fracos, né? E daí, ao invés de tentar disfarçar eles, né? Tentar trabalhar eles de uma forma mais constante, tentar focar um pouco mais nele nos treinos, mas sabendo que na apresentação não vai ser o seu ponto forte, tudo bem também, né? Uhum. E exercitando eles, estando ciente de que ele é o seu ponto fraco. Às vezes o problema não é ter um ponto fraco, todo mundo, né? Ninguém é perfeito. Então todo mundo vai ter um ponto forte, tem que saber para poder exercitar ele e ir aprimorando. Acho que ter essa questão da técnica envolve muito isso, né? Esse autoconhecimento nesse sentido. Porque senão a gente fica treinando 300 coisas, o que está na moda, e, e vai, daqui a pouco a moda dá muda, e a gente treina aquele outro que está na moda, e não aperfeiçoa em nada, não destaca nada do que você tem de melhor, e você só fica, né, nessa avalanche de coisas, e quando você vê, você não melhorou realmente de fato, né? Uhum. Que é tentar absorver tudo ao mesmo tempo, né? E isso não dá. Se a gente for pensar, por exemplo, assim, cada dia, eu imagino uma situação assim, né? Todo dia que a gente abre hoje né, as redes sociais, uma live, né? Se a gente quiser fazer tudo, meu Deus, a gente fica louco, porque cada um vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser, né? Cada um mostra uma coisa, um lado da história. Então, por isso que até a ideia das nossas lives aqui é para, né, vocês como artistas estarem dando referências para eles também, porque o que eles gostam, achei legal, vou procurar mais. Eu não conhecia, né? Vou atrás. E isso dá possibilidade de conhecendo outras coisas, né? Que vão além da realidade que eles estão acostumados a vivenciar, né? E até eles Sim. funcionar, como por exemplo, eu vou me colocar agora como aluna que eu achava que a Shakira era, meu Deus do céu, era dos tops dançando. Aí quando a gente vai depois estudar, que a gente vê, opa, peraí, não é tudo isso, né? Tu ainda achava Possível. que era Shakira, né? Tem gente que achava que era Jade, da novela do clone. Não entendi, né? Tinha gente, tu ainda achava que era Shakira, menos pior, tem gente que achava que a melhor era Jade da novela do clone. A Jade, a Jade. Então, tem aquelas. Sempre tem aquele. Porque muitas vezes é a questão da mídia também, né? Que coloca muitas pessoas lá. Então Sim. é bom a gente colocar as pessoas que realmente estão ali se dedicando àquilo ali, né? Estudando. Muitas vezes a pessoa que está ali, né? Vamos pensar esses artistas grandes, famosos ali. A pessoa que está ali cantando e dançando, não é a pessoa melhor que está dançando, né? O que está atrás ali, os bailarinos que estão atrás dançam muito mais, né? Só que nem sempre ganham, né, o visualização, né? As pessoas nem percebem que tem bailarino ali atrás, né? Mas eles Ao estão invés de estar lá, acontecendo, são os próprios é só dos coreógrafos, bastidores.
mas não tem visibilidade, né? Hum, Triste. Mas faz parte, né? Por isso que é legal a gente. Eu gosto de procurar os bailarinos dos artistas, assim, porque eles têm. Muitos têm canais, né? De Instagram, YouTube, hum, coisa. É um acesso que a gente pode ter também, né? A tá indo verdade. buscar a fonte daquilo ali. Muito mais próxima, né? Aham. A gente tem 5 minutos. Aí, eu queria que deixasse um recadinho do coração, um recadinho para os seus Tadinho, alunos, tadinho. quem está assistindo, entrou agora também, agradecer o pessoal que entrou, o pessoal da dança, mandou corações ali, depois a gente vê. Obrigada, gente. E Esse alguma pessoal tá entrando não ali. precisa ser necessariamente desse tema, mas na questão assim da arte, assim, o que tu considera que seria importante para um artista, assim, né, para ele se construir como artista? Que dicas tu daria? Uhum. Nossa. Ah, é. Bem, Em resumo, assim, né, para a gente chegar a uma possível síntese, a ideia que eu acredito é a gente buscar inspirações, assim, realmente, né? E não se cair, se deter apenas nos modismos, né? E buscar realmente qual é a sua busca com a arte, o que te toca realmente com a arte, né? E é isso que você vai expressar mesmo. Então, uma conexão, às vezes, com a beleza, com algo belo, vai fazer com que você encontre um caminho de transformação mesmo com a arte. A arte tem um potencial tão incrível e, às vezes, né, não é utilizado em toda a sua potencialidade, assim, né? Por não saber de todo esse potencial que a arte tem, que é de transformação mesmo. Seria esse meu recado final. E agradecer as pessoas. Aí, um abraço. não, mas é que nessas horas a gente falou bem isso, né? De se não fosse pela arte, agora esse momento que a gente está vivendo, né? A gente não estaria com certeza aqui com tanta força para estar passando por esses processos, né? A É Narma verdade. comentou aqui, ó, fez um comentário aqui, que ela também sente isso, talvez que está na moda não combina com você, com certeza, né? É verdade. Nem sempre Muita aquilo, às tentação. vezes, desperta alguma coisa legal, né? Em ti, tu Uhum. acha, pô, que legal, né? Mas nem sempre dá, né? E questionar, aham. Ah, então, mas é legal. Também tem a questão das próprias criações que são feitas, né? Que a gente tem que cuidar bastante. Isso também aconteceu, né, quando eu era adolescente, quando tu era adolescente também, né? E sempre tem aqueles coisas que são criados, né? Com o intuito, né? De ganhar dinheiro, mercantilizar a coisa. Uhum. Mas também isso acabou despertando, e isso eu percebo bastante, a questão dos meninos hoje na dança. Porque antes era um tabu, né? Hoje, quando se eu tenho que fazer uma apresentação de dança ou no teatro, tem bastante. Antes, quando eu comecei lá o grupo, no início, vinha só meninas. Eu dizia que eram as minhas meninas, porque não tinha menino, né? Uhum. E agora não, a gente percebe que os adolescentes já estão passando por um outro processo, né? Que eles já não estão mais com essa vergonha, os meninos, principalmente, né? De se colocarem, de ai, né? Não é coisa de menino fazer isso, né? Uhum. Passando por um processo diferente da nossa geração, ainda bem. Ainda bem, verdade. Isso também está fazendo com que, né, se criem outros espaços, né? Até dentro da escola, né? Eles dão Né? show. Tanto até na própria dança do ventre, né? Que a gente observa ali muitos bailarinos, homens, assim, muitas vezes eles acabam tendo que lutar o dobro, né, para poder ser reconhecido, então acaba se destacando mais, né? As pessoas não. Sim. É aquela coisa do gênero, né? Ah, isso não é de homem, isso não é de mulher. Como a mulher às vezes tem que lutar o dobro para conseguir determinadas coisas nesse espaço que é de mulheres, né? Tradicionalmente também tem isso, né? Mas mesmo na escola. E é se questionar sempre, né? Isso faz com que essa peneira aconteça, né? Essa peneira Sim. de não entra só nesse, não é para mim, desse questionar, eu acredito que ajuda nisso, né?
Ô, Nai, eu vou encerrar, mas eu vou voltar só para poder se despedir, tá? Porque senão vai cortar a nossa fala. Ok? Já te chamo de novo.